Estamos aqui para mais uma formação. Hoje falaremos sobre o Tríduo Pascal. E antes de iniciarmos essa pequena formação, vamos rezando, pedindo as luzes de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, em nome do vosso Filho Jesus, quero vos suplicar a vossa graça, o dom do vosso Espírito Santo, para que Ele nos ilumine. Iluminados por esse Espírito Santo, possamos compreender um pouco mais esse grande mistério da nossa fé, para que compreendendo eles, nós possamos colocar em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre esse Tríduo Pascal, nós vivemos esse grande momento da nossa fé, esse ápice, essa síntese de todo o mistério cristão. Tudo aquilo que, ao longo de todos os domingos do ano, onde nós celebramos a nossa Páscoa dominical, nessa Semana Santa, no Tríduo Pascal, nós vamos vivendo toda essa realidade da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, para nós cristãos católicos, o Tríduo Pascal é um momento super importante da nossa fé, onde nós, a Mãe Igreja, ela nos apresenta essa realidade, ela nos envolve, nos coloca nesse mistério da nossa fé. Nós não podemos viver ele como se fosse um grande feriadão na nossa vida, mas não, para nós não há esse feriado, porque é um momento onde nós nos colocamos mais forte em oração. Ao longo dessa quaresma, nós nos preparamos desses 40 dias, fazendo as nossas mortificações, as nossas orações, para que pudéssemos chegar a essa grande semana, Semana Santa, em especial ao Tríduo Pascal, para viver esse momento de graça em nossas vidas, colhendo todos os frutos que Deus reservou para nós. E como que nós vivemos esse Tríduo Pascal? O Tríduo Pascal, a gente poderia pensar que seriam 3 celebrações, mas na verdade é uma única celebração vivida em 3 momentos distintos. A começar na Quinta-feira Santa, com a missa vespertina da Ceia do Senhor, onde ali o sacerdócio também ministerial, a instituição do sacerdócio da Eucaristia, nós conhecida também como a missa do lava-pés, onde Jesus não só dá o seu corpo e o seu sangue, mas ele nos dá um grande exemplo. Ele lava os pés dos discípulos e nos convida a também nós a vivermos, mesmo que possamos ser grandes em alguma coisa, sempre nos colocarmos como pequeno. Ele, o Senhor de todas as coisas, o Deus de todas as coisas, se humilhou e nos deu um grande exemplo a vivermos. Nós também somos chamados assim, a imitar o nosso Senhor nessa realidade. Só que essa missa nós não vivemos somente esse momento do lava-pés, mas também ali na quinta-feira, na madrugada da quinta-feira, Jesus também ele começa esse mistério mais do ápice da sua paixão, onde ele vai para o Horto das Oliveiras e ele ali sofre essa agonia, desse desejo de fazer a vontade do Pai, mas com aquele sentimento, o horror que a morte provoca na vida do ser humano. Ele vive aquele momento. Se em Adão ele cedeu à tentação do demônio e desobedeceu a Deus, Jesus ele vence cada vez mais o tentador através da sua obediência ao Pai. E nos ensina nessa realidade a que é pela palavra, é pela oração, é pela persistência, é pela vigilância que nós devemos vencer o mal. Nós conseguiremos vencer o mal. E essa celebração, ela encerra esse primeiro momento da grande celebração do Tríduo Pascal, encerra com a transladação do Santíssimo Sacramento para uma capela, para um lugar à parte que ele fica lá, onde o povo de Deus é convidado a viver esse momento das agonias, esse mistério da paixão do Senhor, até o ápice, até a sua entrega total na cruz. Então, nós devemos viver esses momentos, esse momento em especial, vivendo e contemplando esse mistério de amor em nossas vidas. Nós podemos viver como uma simples celebração, ou até mesmo podemos cair no risco de viver um ritual vazio, estéril, sem vida, como se fosse simplesmente como um teatro, onde nós recordamos aquilo, mas não. Cada mistério desse Deus eterno é atualizado, esse mistério em nossas vidas.
Nós precisamos abrir o nosso coração e pedir essa graça para que Deus atualize tal celebração em nossa vida, para que possamos colher esses frutos. Deus derramou e derrama frutos, graças em nossas vidas. E às vezes nós, distraídos por tantas outras realidades, podemos perder essa graça que Deus nos dá. Então, vivamos esse momento. Deixemos que Deus toque no nosso coração para que a gente possa reconhecer aonde eu tenho sido orgulhoso, aonde eu não tenho sido servo, mesmo que às vezes eu possa ser servido de alguma realidade, mas aonde eu não tenho sido servo. E aí também, esse mistério dessa agonia que Jesus viveu no Horto das Oliveiras e todo o momento até a crucificação e a sua morte na cruz, nós também podemos pensar e olhar para nós mesmos e ver: será que eu tenho resistido até o sangue na luta contra o pecado? Será que eu não tenho cedido facilmente às tentações? É algo que eu me pergunto e levo você também a se perguntar. Porque nós podemos olhar a celebração e achar a paixão de Cristo bonita, mas não deixar com que ela toque no mais profundo do nosso coração, provocando aquilo que nós vivemos ao longo dessa quaresma, esse convite do Senhor em nossas vidas, o convite à conversão. Na sexta-feira é o único dia do ano que não há missa, não há celebração da missa. O que nós nos reunimos para viver essa ação litúrgica, onde celebramos a paixão de Cristo, a paixão do Senhor. E nesse momento, essa celebração ela é dividida em 3 momentos: a celebração, a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a distribuição da Eucaristia. Veja como que o Tríduo Pascal é uma única celebração. Na quinta-feira, o sacerdote ele inicia a celebração com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não há um marco que ele dá um encerramento ali naquela celebração como acontece rotineiramente. Ele logo em seguida ele translada o Santíssimo. Na sexta-feira ele entra em silêncio, ele se prostra naquele movimento. E aí na vigília ele também inicia ali com a bênção do fogo novo. Ele não marca um sinal, mostrando que ali não acontecem 3 celebrações distintas, mas uma única celebração em 3 momentos. Nessa sexta-feira santa, nós somos chamados a contemplar esse crucificado, esse Deus que se fez pecador por nós, esse Deus que assume no alto da cruz a nossa condenação. Um grande perigo que nós corremos é de deixarmos com que essa expressão máxima do amor de Deus se torne algo tão normal, mas que não provoque, não toque mais algo em nossas vidas, não toque no mais profundo de nós esse sentimento de gratidão para com Deus. E essa gratidão, ela não pode ser somente da boca para fora, mas ao contemplar a paixão e morte do Senhor, nós podemos e temos que olhar esse grande mistério de amor de Deus que se esvazia, se fazendo servo e muito mais do que isso, assumindo o nosso lugar, o nosso castigo, assumindo os nossos pecados para nos remir. Que tamanho mistério de amor esse? Diante desse mistério nós somos chamados a responder. E o que nós vamos responder? Com ingratidões, com indiferenças ou com amor, com perseverança, com luta, com desejo de conversão? Que nós possamos deixar com que essa paixão, a contemplação desse mistério, a meditação desse mistério de amor toque em nossos corações e provoque em nós a conversão. E quando nós contemplamos a morte de Jesus, não pode ser guardarmos um sentimento de luto, como se aquele luto que não nos traz uma paz, tira a nossa paz. Não. Nós precisamos viver, após essa celebração, guardarmos o nosso silêncio, mas contemplando esse mistério. O próximo momento dessa celebração é a vigília pascal, o sábado. Nós passamos esse sábado todo, e ao lá no romper, no final, que a gente celebra nessa vigília pascal, essa grande mistério dessa ressurreição do Senhor. E como vivemos esse sábado? O sábado reina um silêncio.
Jesus, ele desce à mansão dos mortos para resgatar aqueles justos que estão lá esperando o seu Salvador vir pegar e buscá-los para resgatá-los. Nós vivemos esse silêncio guardando no nosso coração, meditando tudo aquilo, para que possamos romper em júbilos, porque a nossa fé diz que a morte não tem vitória, mas é a ressurreição de Cristo. E isso também é a nossa fé cristã. Quando nós perdemos um ente querido, nós precisamos sempre olhar para Cristo e dizer: se Ele venceu a morte, também esses vencerão. Por isso que nós precisamos estar sempre bem unidos a Ele, vivendo toda essa graça, caminhando para que possamos ser aqueles chamados por Deus: vinde benditos do meu Pai. Possamos viver esse momento, esse sábado santo, nesse silêncio que espera algo, espera o romper daqueles anjos de Maria Madalena que anuncia que o Messias ressuscitou, esperando que a pedra se role, que os anjos rolem a pedra, para que possa assim proclamar com grande júbilo, com grande graça, o aleluia da ressurreição, exultando através do glória, do canto, do hino do glória, essa graça que Deus nos deu. Ele venceu a morte. Nós não vivemos esse sábado santo num silêncio guardado, mas como um luto, como algo que perdemos a esperança, não. Nós guardamos esse silêncio, meditando esse mistério que acontece, esse Deus que desce à mansão dos mortos para nos salvar, esse Deus que se entrega e se consome até o máximo da sua entrega por nós, para que assim, nessa vigília pascal, no sábado santo, nós possamos render-lhe glória, porque Cristo ressuscitou. Essa é a nossa fé. Se Ele não ressuscitasse, vã seria a nossa fé, já nos ensina São Paulo, mas nós cremos fielmente que Ele ressuscitou e nos deu a vida nova. Então, que toda essa celebração, toda essa vivência não seja algo somente como algo externo, como um teatro que acontece ali, mas que possamos viver cada momento desse, contemplando cada um desses mistérios que acontecem. Jesus com seus discípulos na ceia pascal, mostrando a humildade. Jesus na sua agonia. Jesus na sua entrega, no ápice da sua entrega na cruz, que se entrega por nós. Um mistério de um Deus que se esvazia. Não é um Deus longínquo que não se preocupa conosco, mas pelo contrário, esse Deus que se preocupa com cada um dos seus filhos e vem se entregar por nós. E que assim, também nesse sábado santo, guardamos o nosso silêncio desejoso, esperançoso, meditando, contemplando esses mistérios, deixando com que cada palavra dessa, cada momento desse toque o nosso coração, transformando ele, para que assim no sábado santo, na vigília pascal, possamos com grande júbilo de glória proclamar o aleluia que Ele ressuscitou. Então que essa não seja mais uma Semana Santa, mais um tríduo pascal vivido em nossas vidas, mas que cada um desses momentos possa provocar uma verdadeira conversão do nosso coração, um desejo de cada vez mais amar a Deus, que nós possamos assim deixar com que toque o mais profundo de nós. E é isso que eu peço para mim, para vocês, essa graça de uma verdadeira conversão de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.